Olá, vamos continuar com a leitura e comentário do artigo Nutrição de Larvas de Camarão Marinho, parte 3, parte final, os autores Roland Wolters e Daniel Fagan, da INVI Technologies, certo? Vamos falar agora do ponto 6, proteína e aminoácidos. Os níveis ótimos de proteína na dieta em rações para larvas de camarão, elas variam com as espécies, com o estágio larval, com a fonte proteica, com a digestibilidade e com a composição de aminoácidos. Os níveis recomendados de proteína em os alimentos para as larvas de camarão podem alcançar níveis tão altos quanto 57 e 60%. A gente tem agora uma tabela que fornece uma visão geral dos perfis de nutrientes que são apresentados nos rótulos, tá? E no material informativo das rações comerciais para camarão, tá? Tanto na fase larval quanto pós-larva. Vamos dar uma olhada nessa tabela. Então temos aí muitas variáveis nutricionais: proteína, lipídios, cinzas, amidos, fibras, umidade, ácidos graxos altamente insaturados, 2 ácidos graxos ômega 3, o DHA e o EPA, 2 vitaminas C e E 2 minerais cálcio e fósforo. Segunda coluna, rações para larvas, zoé e mises. E na terceira coluna, ração para pós-larva de camarão. Tá? Então vejam lá na parte da proteína, né? Como era de se esperar, concentrações muito elevadas, chegando aí a 60% de proteína. O nível lipídico muito elevado principalmente nas rações para as larvas, pode chegar a quase 30% da ração ser lipídio, tá? Níveis de cinzas, amidos, níveis baixos, principalmente na ração da larva, geralmente não ultrapassa 10%, ali tem um máximo de 12%, tá? No caso das pós-larvas, por razões econômicas, para poupar, por exemplo, a proteína, você já pode entrar com até 20, 21%. Fibra, razão para larva isenta, tá? Para pós-larva pode chegar aí a 9%, umidade geralmente menor que 10%, tá? A concentração de ácidos graxos altamente insaturados, família ômega 3, em torno de 2, 3 miligramas por grama, tá? Miligrama por grama. Temos aí a concentração dos ômega 3 de cadeia longa, o DHA e o EPA, certo? E também miligramas por litro. Vitamina C e E, duas vitaminas antioxidantes, em miligramas por quilo, tá? Vejam que se aproxima de 5.000 miligramas por quilo a concentração. Isso aqui, pessoal, não é exigência desses nutrientes por essas fases do camarão, não. São as informações apresentadas no material técnico, no rótulo dos produtos de rações comerciais para zoemises, tá? E para pós-lava de camarão. Não tem informação cálcio e fósforo para a ração de zoemises, mas para pós-lava até 5% de cálcio e fósforo até 2,1%, certo? As diferenças apresentadas em relação à exigência proteica para larvas de Vanamei e do camarão branco do Atlântico, Litopneucetíferos, são estimadas a partir de 30% para o estágio Zoé até 50 a 60% para o estágio Mises. Então, existem
diferenças, tá, de exigência proteica com a espécie, tá, com o estágio de vida, com a fonte proteica, com a digestibilidade e a composição de aminoácidos. Se você tiver uma espécie menos exigente, tá, no estágio larval menos exigente, uma fonte proteica de altíssima digestibilidade, uma composição de aminoácidos que se aproxima da composição corporal do animal, você pode trabalhar com os níveis menores de proteína. Ao contrário, você vai ter que essas fontes proteicas comumente utilizadas, né, costumeiramente empregadas pela indústria, você vai ter que se aproximar aí dos 60% de proteína. Não existem muitas informações sobre a relação energia-proteína ótima, tá? E os perfis de aminoácidos de rações para a larva de camarão. E eles exigem, as larvas, né, de camarão exigem os mesmos 10 aminoácidos essenciais exigidos pelos juvenis: metionina, arginina, treonina, triptofano, histidina, isoleucina, leucina, lisina, valina e fenilalanina, certo? Vamos para o ponto seguinte, que é o ponto 7, vitaminas. Vamos olhar aqui. As vitaminas lipo e hidrossolúveis, assim como os carotenoides, são essenciais para as larvas de camarão. Uma deficiência vitamínica pode levar a diferentes sintomas, mas ao final isso vai levar a mortalidades. As exigências vitamínicas para o pneu japônicos, para algumas das vitaminas estão apresentadas na tabela 2, certo? Vamos dar uma olhada aqui na tabela 2. Vejam aqui, temos vitaminas do complexo B, tiamina, B1, riboflavina, B2, piridoxina, B6, niacina, B3, biotina, cloreto de colina, inositol, vitamina C e E. Aqui a exigência do pneus japônicos, certo? Em miligramas por quilo. Vejam, temos aqui, por exemplo, em relação às vitaminas do complexo B, a vitamina B3 é bastante exigida, né? 40 miligramas por quilo, tá? Vejam os níveis bastante elevados de vitamina C, certo? Só que nesse caso aqui é uma vitamina C ácido ascórbico, ascorbato de sódio, que é muito solúvel em água e acaba se perdendo muito. Tanto tem uma alta solubilidade em água, quanto ele se altera muito, é termolábil, se altera muito no processamento. Aí, para compensar essas características, essa fragilidade química, digamos, da estrutura, o fabricante da ração entra com níveis mais elevados para que ao final ainda reste vitamina C para atender a exigência. Tá? Então não é bem exigência ali, né? Ali vai ser suplementação ótima dessa forma de vitamina C. Se você trabalhar com a vitamina C fosfatada, você pode entrar com menos de 1000 miligramas por quilo, tá? Mas essas estimativas podem ser afetadas pela lixiviação das vitaminas, como a gente estava falando. Essa forma aí da vitamina C é o ascorbato de sódio, que é muito solúvel em água, ele se perde muito, além do que ele é termolábil, acaba sendo alterado durante o processamento. Na prática, as rações formuladas para larvas de camarão contêm premix completos de vitaminas e minerais, tá? Da mesma forma que se faz essa suplementação em rações para juvenis de camarão. Embora existam poucos dados sobre a nutrição larval em relação ao uso da forma de vitamina C, tá? A exigência de vitamina C para a produção de pós-larva de camarão está entre 20 e 130 miligramas por quilo de dieta, tá?
para o monodon e o vanamei, respectivamente. Tá? Monodon 20 mg por quilo e o vanamei 130 mg de vitamina C por quilo de dieta. Enquanto o nível de 2 mg por quilo é necessário para aumentar a resistência das pós-larvas de camarão às condições de estresse e às infecções bacterianas. Então, se as condições de criação, tá? Se o meio de criação, a qualidade da água, etc., for ótima, basta para o vanamei 130 a 150 miligramas de vitamina C por quilo. Agora, se você tem condições de cultivo estressantes e a possibilidade de infecções bacterianas oportunistas, é melhor você fazer uma mega dose de vitamina C, que pode chegar, por exemplo, a 2.000 miligramas por quilo, tá? É mais de 10 vezes o nível de inclusão numa situação considerada ótima, tá? Vamos para o próximo ponto, que é o ponto 8, certo? Que trata dos carboidratos e nucleotídeos. Assim como os crustáceos adultos, parece não existir exigências específicas para carboidratos na dieta. Os carboidratos podem ser usados, entretanto, para reduzir os custos de produção, tá? Porque vai poupar proteína e lipídio como fonte energética e frequentemente eles são usados como aglutinantes, os binders, nas rações para as larvas. Em relação aos nucleotídeos, tem se demonstrado o potencial desses compostos, né, como promotores de crescimento quando fornecido para os estágios juvenis, principalmente jovens a juvenis de alguns vertebrados. No caso aqui falando dos vertebrados, tá? Geralmente é assim, né? A nutrição, peixes e camarões se aproveita muito da nutrição, por exemplo, da avicultura, né? Acaba se aproveitando de tecnologias, né, ideias, e tenta fazer adaptações ou pelo menos testes com os animais aquáticos. Os benefícios potenciais da adição de nucleotídeos na dieta para um desenvolvimento mais rápido dos estágios larvais dos crustáceos. Esses benefícios eles podem ser observados e serem similares, né, ao que se tem constatado com os vertebrados. Entretanto, existem ainda poucos resultados de pesquisas disponíveis sobre a aplicação desses nucleotídeos exógenos nas larvas, nas rações para larvas de crustáceos, certo? Vamos para as conclusões do artigo do Wolters e do Fagan, da INVI, certo? Vamos ver aqui as conclusões. Embora já exista conhecimentos básicos que permitam a formulação apropriada de rações para larvas de camarão, ainda se faz necessário muita pesquisa para que se possa progredir nessa área. Além disso, as características das partículas alimentares devem ser tais, né, que respondam às necessidades específicas das diferentes espécies, estágios, condições de cultivo, para que se possa fazer a escolha correta da técnica, né, de processamento, de fabricação desses alimentos artificiais. A substituição completa dos alimentos vivos por rações formuladas tem sido relatada, né, em alguns trabalhos, mas ainda não é possível aplicar de uma forma ampla, em larga escala, tá, em escala comercial, essa substituição e manter uma qualidade de desempenho consistente na produção de pós-larvas, certo? Ainda existe uma dependência do alimento vivo na larvicultura de camarão.
por mais que já tenham avançado as rações artificiais, tá? Dadas as complexidades inerentes de se fornecer um pacote nutricional completo em pequenas partículas, esse objetivo ainda vai requerer muita pesquisa e o desenvolvimento tecnológico de longo prazo para que se consiga exatamente isso. Em pequenas partículas, tá? Em pequenos grânulos, você tem um pacote nutricional completo, né? Que traga todos os nutrientes essenciais, vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos, carotenoides, fosfolipídios, certo? Colesterol, para permitir um bom desenvolvimento dessas larvas de camarão, certo? Esse foi o artigo, vamos para as considerações finais para a gente poder concluir. Pessoal, o que é que acontece? É muito difícil produzir ração seca para larva de camarão, porque são animais muito pequenos, tá? Você vai ter que fazer partículas minúsculas, estáveis na água, tá? Tem aquele problema quando você entra, por exemplo, com uma encapsulação, uma partícula encapsulada, a lixiviação diminui, só que cai também a digestibilidade, porque a película acaba dificultando a ação das enzimas digestivas da larva, né, essas larvas têm o intestino ainda muito precário e rudimentar, e ela vai ter muita dificuldade em fazer isso, certo? Então existe um desafio tecnológico muito grande produzir essas partículas minúsculas que tragam esse pacote nutricional completo, que sejam estáveis em água, que sejam atrativas às larvas, certo? Larvas que rapidamente se transformam, né? Elas sofrem metamorfoses rápidas, elas têm alterações biológicas, né, fisiológicas, comportamentais em curto prazo, né, um intervalo de tempo curto. Então, à medida que a larva vai mudando as características comportamentais e fisiológicas, certo? Você vai ter que ir ofertando alimentos diferenciados, outros alimentos que correspondam às novas exigências, certo? Por exemplo, o Wolters e Feigen falaram, né, que a Zoé é herbívora, né? A Mises já é mais carnívora, as PL já são mais onívoras. Então você tem que respeitar isso e fornecer alimentos que tenham um perfil nutricional que corresponda a essas alterações que a gente está falando, tá? Das larvas. Portanto, ainda existe muita pesquisa a ser feita, tá? Muito desenvolvimento tecnológico. E olha que os autores do artigo, eles são autoridades. Eles trabalham, né? Ou pelo menos trabalhavam, uma das empresas, talvez a empresa com maior know-how, né? Expertise sobre ração para larva de camarão, que é a INVE. Tá? Então, se a INVE, né, que é o top do desenvolvimento tecnológico de larva para camarão, tem dificuldade para atender, né, todas essas características necessárias desse alimento inerte, né, desse alimento seco, imagine o que a dificuldade que outras empresas, né, outras companhias que não têm todo esse know-how enfrentam para vencer esse desafio. O que se faz é uma combinação de alimento vivo, né, das algas, dos rotíferos, da artêmia, com esses produtos balanceados, essas rações formuladas, e se obtém bons resultados, tá? Mas ainda essa dependência do alimento vivo. Tá, pessoal? Era isso. Espero que tenha sido interessante para todos. Eu desejo saúde, paz e agradeço a audiência. Até uma próxima oportunidade. Tchau.